Galera, eu vejo que todo brasileiro tem o sonho de ter o seu carro próprio, né? Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente tem esse sonho de comprar o nosso carro, a gente acaba não analisando muitas coisas que a gente deveria ver lá no início quando a gente toma essa decisão. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, de como que vocês podem comprar o seu carro sem se prejudicar financeiramente. Porque eu não sei se vocês já viram, mas muitos dos brasileiros estão endividados, ficam devendo os bancos justamente por causa do carro. Porque essa é uma compra muito, mas muito impulsiva, pessoal. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, eu vou falar algumas coisas que fazem sentido, que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que vai fazer toda a diferença na jornada de construção de patrimônio de vocês, tá, pessoal? Que eu tenho certeza que vai transformar mesmo a vida de vocês. Porque eu lembro que quando eu tinha 18 anos, cara, a primeira coisa que eu queria fazer era comprar o meu carro. É a primeira coisa. Pra sair com meus amigos, pra fazer aquela baguncinha, vocês já sabem, né, a história. Só que muitas pessoas, quando tomam essa decisão de comprar o carro, principalmente lá no início da nossa vida, quando a gente acaba fazendo 18 anos, né, que a gente não analisa nada, a gente acaba tomando algumas decisões que podem influenciar na nossa vida inteira. Por quê? Porque uma decisão de comprar um carro, ela não é feita de uma forma simples. Ela tem que ser feita de uma forma racional, pessoal. E a gente vai muito pela emoção. Então a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de a gente fazer isso. Então vamos lá. A gente vai falar sobre alguns tópicos que me ajudaram na minha jornada de construção de patrimônio e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a refletirem sobre o momento de vocês comprarem o seu carro. E a primeira coisa que vocês precisam fazer, pessoal, na hora de comprar um carro, é definir um orçamento realista, né? Que vocês conseguem pagar. Então é importante que vocês entendam isso. Eu, né, coloco sempre uma meta para mim de eu poder gastar com o veículo no máximo 20% da minha renda. Tá? Mas aí começam as inconsistências. Por quê? Porque o pessoal já começa a fazer: ah, mas o banco libera até 30% da minha renda para comprar o meu veículo e tal, então eu tô vendo aqui a minha parcela, dá para pagar de boa. Só que o que vocês precisam entender, pessoal, quando eu falo nos 20%, vocês têm que levar em consideração a parcela do teu carro, o seguro, a manutenção e o combustível. Pô, Maico, mas aí fica pesado, fica ruim, talvez eu não vou conseguir comprar o carro que eu queria. Pois é, mas essa é uma conversa que a gente precisa ter. Talvez aquele carro que você deseja no momento, talvez não seja para você. Você tem que sempre viver abaixo do que você poderia, pessoal. Quando a gente fala em construção de patrimônio, é isso. Eu sei que não é isso que vocês querem escutar, mas essa é a realidade. Então a gente sempre precisa tomar um certo cuidado. Por isso que eu falo em 20%, porque eu sei que as pessoas, quando elas estão na construção de patrimônio, a primeira coisa que elas olham é assim, ó, não, essa parcela aqui, ó, eu consigo pagar, então dá de boa. Mas depois vai começar a surgir os imprevistos e daí, se surgir qualquer imprevisto, vocês vão ter que pegar empréstimo, vocês vão ter que se atrapalhar financeiramente e essa não vai ser uma decisão saudável, tá? Então é por isso que a gente precisa entender de uma vez por todas, tá? Que isso é muito importante. Não comprometa nunca mais do que 20% da tua renda. E o segundo ponto, pessoal, é de vocês sempre comprar o carro de vocês à vista. Mas eu sei que é difícil, né? Que a gente mora no Brasil e realmente às vezes é complicado a gente guardar esse dinheiro até poder comprar o carro, porque a gente tem realmente a necessidade de comprar naquele momento. Mas o que eu posso dizer assim para vocês, nas contas que eu fiz, sempre vai valer mais a pena você comprar à vista do que você parcelar. Mas se não tem jeito, pessoal, dê o máximo de entrada possível que vocês conseguirem, tá? Vamos estipular aí mais ou menos uns 30%, o mínimo para vocês darem de entrada e faça no menor tempo possível, tá? De financiamento. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz a simulação antes, só para a gente ter uma ideia de quanto que seria a taxa de juros hoje, né? Para você financiar um carro, passa de 3% ao mês. Gente, isso é muito alto, tá? Então, além de tu pagar o carro, a taxa de juros altíssima, ainda depois lá no futuro o seu carro ainda ele vai desvalorizar. Então por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque carro não é investimento, pessoal, tá? Então a não ser que você trabalhe com o carro, faça Uber, faça táxi, alguma coisa nesse sentido, né? Mas senão na grande maioria das vezes ele vai se tornar só um custo da família. E por isso a gente precisa tomar cuidado. Então, tenta dar o máximo de entrada possível que vocês conseguirem. Terceiro ponto, para você não se ferrar financeiramente, pessoal, pesquisa o modelo do carro. Tenta entender se esse carro ele tem um bom preço, ele tem uma boa revenda, as peças são baratas, se esse carro ele realmente é econômico, né, quando você está comprando ele. Tenta entender isso tudo, porque eu costumo dizer assim, ó,
todos os veículos que eu sempre comprei, pessoal, eu sempre olhei com muito carinho a revenda. Tá? Porque a revenda ela é bastante importante. Sabe por quê? Porque a gente compra pra gente. A gente sempre acha que a gente nunca vai vender, nunca vai precisar negociar esse carro. Mas, gente, acaba que um dia, às vezes vocês querem melhorar o carro de vocês, ou você tem que vender por uma necessidade, porque aconteceu algum imprevisto e você precisa vender rápido. Então, se você pegar, às vezes, aqueles carros que a gente costuma dizer assim, que são resto de rico, talvez a venda ela seja um pouco mais complicada, talvez a desvalorização do veículo seja muito grande, tá? Então, por isso que a gente precisa sempre olhar com carinho esse terceiro ponto, né? Porque vai fazer toda a diferença na hora da gente vender esse carro, né? Numa necessidade ou quando a gente quiser trocar ele de carro para dar na troca de outro, sabe? Então, carros com baixo custo aí que tem um valor muito acessível é bem legal, porque eu até andei comprando agora para minha esposa poder levar o meu filho para creche, pessoal. Comprei um Gol, tá? Porque Gol é um carro simples, é um Gol 1000, sabe, que com ar condicionado e que o pessoal gosta desse carro e tem uma boa revenda, sabe? Então, é esse um ponto bastante importante que vocês precisam analisar na hora de não fazer besteira, né, na parte financeira. E o quarto ponto, pessoal, tenta comprar carros seminovos. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque quando você compra um carro zero, pode fazer o teste. Vai lá na concessionária, sai, dá a volta ali na quadra, tal, ou volta no dia seguinte e diz pro pessoal da concessionária: cara, não gostei do carro, quero vender ele para vocês e tal, quanto que vocês me pagam? Tu já vai ver que eles vão poder pagar aí para vocês 5 a 8 mil a menos do que você pagou no carro. Então o carro zero, ele sempre vai ter uma boa desvalorização, pessoal. Então é por isso que a gente precisa cuidar. Então por isso que eu sempre falo, compra um seminovo aí de 2 anos de uso, né? A 5 anos de uso, que você vai estar fazendo um ótimo negócio, já vai ter pegado aquela desvalorização toda, porque o carro zero, ele assim, ó, no primeiro ano ele já desvaloriza 10 a 20%. Né? Então no carro seminovo tu já vai ter pegado essa desvalorização, tá? E lembrando também, né, que eu andei comprando esse meu Gol ali que eu tinha falado para vocês, e eu paguei nele mais ou menos uns 27 mil reais, o pessoal vende na faixa de 30, 32 por aí, né? Mas ele é um carro completinho, né? É um 2012, até um pouquinho mais antigo, só que ele é fácil de revenda, tá? Então a gente consegue ter uma liquidez alta. Então é por isso que eu sempre falo para vocês, levem em consideração de comprar um seminovo de vez comprar um carro zero, tá? Porque aí vocês vão estar conseguindo fazer um ótimo negócio. E o quinto ponto, pessoal, é calcular os custos extras. E quando eu falo isso, quando tu compra um carro, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o licenciamento, vai ter que fazer o seguro também, porque vai que alguém bate no teu carro, tá? E as peças também, se alguém bater ou se o carro quebrar, tu vai ter que ter essa manutenção que tu vai ter que fazer, tu vai ter que fazer as revisões. Quanto mais alto for o valor do carro, mais caro vão ficar todos esses itens. Então é por isso que a gente precisa entender, porque vocês concordam comigo, né? Que o carro hoje de 30 mil reais, o custo dele vai ser bem diferente de um carro de 80 mil reais, né? Ou vocês não concordam? Coloca aqui embaixo dos comentários, tá? E a gente também tem que levar em consideração o combustível, que a gente tem que ir abastecendo todos os meses, depois tá trocando pneu também, quando houver na necessidade, fazendo as revisões, tudo certinho, né, pessoal? Então, por quê? Eu vejo às vezes o pessoal cometendo esse erro. Pô, mas cara, se eu me apertar um pouquinho, eu consigo comprar esse carro de 80 mil reais. Caramba, cara. Mas talvez a tua condição era para comprar o carro de 30. Então, cara, sempre fica um pouquinho abaixo, porque se surgir algum imprevisto, né, você consegue consertar ali, você não vai se atrapalhar, pessoal. Então, a gente precisa sempre tomar esses cuidados pra gente não se embananar, a gente não ter problema no nosso lado financeiro, porque senão a gente começa a fazer aquela bola de fogo de dívida, porque eu comprei um carro que dava ali na estica, mas ele começou a vir aqueles problemas, eu tive que mandar consertar. E aí ferrou. Ah, mas eu vou comprar o carro zero, mas aí tu vai ter a desvalorização. Quando vai chegar no final, pessoal, vocês vão ver ali que eu tô falando para vocês. Você vai cometer vários erros que poderiam ter sido, né, eliminados se você tivesse feito tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. E o sexto ponto, pessoal, para você não cometer nenhum erro que pode te prejudicar lá na frente, leva num mecânico de confiança. E por que eu falo isso, pessoal? Porque quando tu leva num mecânico de confiança, ele vai olhar tudo, ele vai passar o scanner para ti, ele vai olhar como é que tá a suspensão, ele vai olhar como é que tá as peças, se o carro tá indo bem, se tá indo mal, o que tem para fazer, até na hora de você poder negociar, pedir um desconto, alguma coisa, se tiver alguma coisa no carro para fazer, ou até mesmo para você não comprar. E tenta também sempre comprar um carro de procedência. Por exemplo, outro carro que eu comprei,
ele tinha um histórico na oficina, tá? Todas as peças que tinham sido trocadas, ele estava com 80 mil km, abaixo do que era para ser, né, por causa do ano do carro. Então olha isso tudo, né? Até um conselho que eu dou para vocês, quando vocês tiverem um carro, leva sempre no mesmo mecânico, na mesma oficina, faça um checklist de tudo que está sendo trocado. Por quê? Porque quando vocês forem passar esse carro para frente, também vai ficar mais fácil de vocês poderem apresentar para o cara o que foi feito, quando que foi feitas as revisões, o que foi trocado no carro, sabe? Para deixar ele em condições de tu conseguir também propostas melhores, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Cara, tenha um mecânico de confiança. Quando vocês forem comprar o carro, leva lá. Por quê? Porque dá muito problema, pessoal, na parte de motor, de câmbio, suspensão, estrutura, né? E quando dá esse tipo de problema, é caro para resolver. Tá? E tu pode acabar gastando um dinheiro aí desnecessariamente só porque não levou no mecânico. E o sétimo ponto, pessoal, tenta sempre negociar o preço, principalmente quando for à vista, tá? Porque qualquer centavinho vai fazer total diferença na sua construção de patrimônio, pessoal. E se você fizer financiado também, tenta o desconto. Tenta às vezes dar uma entrada um pouquinho maior, pedir um desconto, às vezes economizar aí 300, 400, 500, R$1.000. Se tiver algum defeito também no carro, pessoal, sempre vai lá, aponta o defeito, mostra para ele, tenta o desconto, né? Porque eu já vi muitas pessoas comprando o carro e depois se arrependendo, né? De, pô, é que eu não pedi porque fiquei com medo, talvez ele não fosse vender o carro para mim e tal. Mas, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa, ó, uma dica extra aqui, tá? Quando a gente faz a compra de um carro, ela tem que ser uma decisão racional e não uma decisão emocional. Porque quando a gente vai pela emoção, vou comprar porque eu gostei do carro, tu acaba fazendo uma decisão não muito assertiva, tá? Porque a gente tem que lembrar que a gente está na construção de patrimônio aqui. Então é isso que a gente precisa entender. Faça uma compra racional, veja todos esses pontos aqui que eu falei para vocês, que certeza absoluta que vai estar alinhado com a construção de patrimônio de vocês e vocês não vão se arrepender, tá? De ter economizado, de ter analisado na hora de comprar o seu carro, o seu veículo, ter feito tudo isso aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!